Gênesis capítulo de número 19. Eu vou fazer uma leitura bem longa, não é comum. Quem me ouve com frequência sabe que normalmente eu não faço leituras mais longas para a pregação, ainda que a gente explore todo o contexto, mas eu prefiro leituras resumidas. Entretanto, nós vamos ler até o capítulo 14, até o versículo 14, do versículo 1 até o versículo 14 de Gênesis 19. Como alguns levantaram, aqueles que puderem fazê-lo, por favor. Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, ou à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis pelo vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, ou insistiu com eles muito, teimou. A ideia aqui é de teimar, é de falar cansativamente. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros vieram, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, ou traze-os fora para nós, para que os possuamos. Em algumas versões está: para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não vos façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda são virgens. Fora vos lastrarei, e fareis delas o que for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio habitar aqui, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais nesta cidade? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós viemos para destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
Foi tido, porém, como piadista, como zombador, como se estivesse contando uma piada para os seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Diga amém. Agora diga comigo: Jesus fala com a gente. Amém. Podem sentar. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, deixe. Se você puder fazer algumas anotações, faça. Até porque nós não vamos nos deter apenas aos versículos que nós lemos. E eu vou falar de um assunto assim bastante diferente. Eu quero falar sobre um crente a reboque. Um crente a reboque. Deixa eu lhe fazer entender. Há muitos anos atrás, eu fui levar Jones para a escola. E como eu iria parar na porta da escola, ele iria descer do carro e eu voltaria para casa, e naquele dia eu ainda pretendia dormir um pouco mais, eu fui de pijama mesmo. Eu não ia descer do carro. Na volta da escola para casa, eu lembrei, eu passei na porta da padaria do meu pão preferido. Até hoje ela é a padaria com o pão que eu prefiro em Feira de Santana. Eu resolvi parar nessa padaria. Antigamente eu comia pão diariamente, hoje não mais. Do diariamente se tornou muito raramente. Mas o fato é que eu parei na porta da padaria. Como eu era um cliente conhecido, eu não precisaria descer. Eu chamei alguém, pedi o pão que eu queria, a pessoa foi lá, pegou o pão, me trouxe, paguei. Só que eu desliguei o carro, enquanto esperava. Quando eu resolvi funcionar o carro novamente, o carro não funcionou. E eu estava de pijama. Que cena, que luta. Depois de muito tentar, eu consegui falar com um irmão aqui da nossa igreja. Ele trabalha com mecânica de carro. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele disse assim: pastor, é a bateria. A bateria acabou. Vou fazer uma chupeta. É quando ele pega um cabo e liga a bateria descarregada numa bateria carregada, funciona o carro, comunica a energia, meu carro voltou a funcionar. Nesse caso eu só precisei que ele fizesse a chupeta de um carro para o outro, mas se não fosse este o caso, eu estaria num sério vexame na porta da padaria vestido de pijama. Agora imagine que você acordou muito cedo para ir para o trabalho e você percebe que acordou atrasado. Então você toma um banho meia boca, toma um café que desce rasgando a garganta, porque não dá tempo esfriar o café, parte para a sua garagem para funcionar o seu carro, e quando você funciona o carro, ou tenta funcionar o carro não funciona. Deu um problema. Se é na garagem, e hoje em dia você resolve fácil, chama um transporte por aplicativo, mas imagina que isso aconteça no estacionamento do shopping. Você parou na rua para entrar numa loja e isso acontece. Já me ocorreu, vindo de Salvador, subindo a ladeira de Amélia Rodrigues, o meu carro deu 2 engulhadas, desligou em cima da pista, e eu precisei de um reboque, ou ser rebocado. Meu carro teve que ser trazido por outro carro. Isso já aconteceu na vida de mais alguém aqui, ou eu sou o único privilegiado? Já? Levanta a mão, fala, conta para mim, que é para eu não me sentir tão desmerecido. Tá? Imagine que após abastecer o carro, você vai funcionar e o carro não funciona.
E aí você precisa de um guincho para conduzir o teu carro, seja porque a bateria descarregou, seja porque você colocou um combustível ruim, seja por um problema elétrico ou mecânico qualquer. O fato é que muitas vezes o carro te deixa em má situação, e aí você tem que ser rebocado, alguém tem que te puxar. Você já parou para analisar que existem pessoas que também são assim? Vou traduzir. Elas só vêm na igreja se forem trazidas. Se elas faltarem ao culto e ninguém perceber a ausência delas, elas ficam amargas e dizem assim: não vou mais, não perceberam minha ausência. Se de repente ela tiver um problema e ninguém for visitar, ninguém ficou sabendo, porque ela não disse, não comunicou, mas ela quer que alguém tenha revelação, e como nem todos têm revelação, ela diz: eu vou mudar de igreja porque esta igreja não ama. São pessoas que só funcionam no tombo. Vou explicar o que é tombo, tá, gente? Antigamente, quando os carros, o velho Opala, Caravan, o Fusca, morria, a gente botava para funcionar no tombo, empurrava, colocava na banguela, depois colocava a marcha e funcionava na... Tem gente que só funciona assim. Se aquele líder ou aquela pessoa que ela admira viveu uma situação difícil, um deslize, um pecado, ela desvia. Porque a fé desta pessoa, ainda que tenha referenciais aqui, de algum modo parece não estar firmada em Cristo. Funciona a reboque. Ló, ou Lot, a expressão hebraica, era esse tipo de crente, frio, influenciável, ambicioso, aquele tipo de crente que olha mais para as necessidades imediatas do que para as promessas. Nós vamos observar no texto sagrado que Ló só começa a sua viagem de fé na carroceria da fé de Abrão, seu tio. Ele vive o tempo inteiro de carona. A gente não encontra em nenhum momento da história sagrada Ló fazendo uma oração. Abrão foi para Siquém, Ló foi atrás. Abrão foi para o Egito, Ló foi atrás. Abrão edificou a sua casa entre Betel e Ai, Ló estava atrás. Interessante. Todos os lugares que Abrão visitou ou morou, a Bíblia diz que Abrão edificou um altar. O único lugar onde Abraão não edificou altar foi no Egito. A gente fala disso em outro momento. Mas você não encontra Ló edificando nenhum altar. Diga comigo: Ló não edificou altares. O desenvolvimento espiritual de Ló, na medida que a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ele não acontece. Tanto que quando ele chega em Sodoma, ele logo se envolve com a cultura de Sodoma. Ele se comporta como alguém de Sodoma. Versículo 19, nós não chegamos a ler, mas o texto sagrado diz que Ló estava entranhado com a vida de Sodoma. Observe que mesmo Sodoma sendo destruída, ele não quer ir para longe, ele quer ficar perto. Tanto que ele pede para morar em Zoar. O texto da língua portuguesa fala Zoar, a expressão seria Tzoar. E é interessante que o anjo diz assim: eu também destruiria esta cidade, ela está na lista para ser destruída, mas por causa do teu pedido eu vou te atender e ela será preservada. E é interessante que Ló, no final das contas, termina não indo morar lá, mas é um camarada que não quer ficar longe de Sodoma.
Deixa eu te falar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, para você entender a razão pela qual Deus quis destruir aquela cidade. Depois de uma rápida pesquisa que eu fiz a partir da Torá, Talmud ou Midrash, que são textos antigos da cultura judaica e oriental, de modo geral, cultura rabínica, a gente percebe que a corrupção de Sodoma e de Gomorra era muito mais ampla do que a gente consegue imaginar. O texto fala lá na Epístola de Judas que eram 5 cidades. Embora se fale muito em Sodoma e Gomorra, parece que Sodoma e Gomorra eram as cidades polo, as cidades mais importantes. Mas outras cidades também foram subvertidas, foram destruídas. Entre elas nós temos Admar, Servoim e Zoar, que seria destruída e foi poupada por causa do pedido de Ló. Mas na medida que fui lendo hoje, eu tomei um susto com Sodoma. Por exemplo, no capítulo 13 de Gênesis, o escritor diz que os pastores de Ló e Abrão começaram a contender. E por causa disso, Abrão chama Ló e diz: não é bom que contendamos. Escolhe a direita e eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda e eu vou para a direita, para que a gente não fique aqui medindo forças, brigando. O texto antigo menciona que não é uma briga por espaço, porque eu sempre entendi que é porque não cabia o rebanho, mas na verdade não era isso. O que os textos judaicos mencionam é que os pastores de Ló levavam os seus rebanhos para pastarem nos pastos de outras propriedades, ou seja, roubavam o pasto. E quando chegavam lá, misturava o rebanho deles com o rebanho dos outros, para, na hora de trazer o rebanho, eles trazerem também animais que não pertenciam a eles. Então, eles roubavam pasto e roubavam rebanho. Os pastores de Abrão, vendo aquilo, começaram a denunciar aquilo para Abrão. Abrão, percebendo que não dava para conviver com Ló, porque Ló era desonesto, roubava tanto o pasto quanto o gado dos outros, ele diz: Ló, não dá para a gente ficar junto. Por isso que o texto diz que os perezeus habitavam na terra, ou seja, eram povos selvagens, violentos, que estavam sendo roubados por Ló, e Abraão sabia que aquilo ia gerar um derramamento de sangue. Então ele diz a Ló: eu não quero andar contigo, porque nós vamos viver uma tragédia, vai ter uma situação difícil aí. Então Ló resolve mudar. A Bíblia diz que os seus olhos viram a campina do Jordão, a região de Sodoma, e ele se mudou para lá. Agora presta atenção, os mesmos textos que eu mencionei, Torá, Midrash, Talmud, babilônico, siríaco, menciona que tanto Sodoma quanto Gomorra eram cidades muito ricas, cidades riquíssimas, mas ninguém poderia morar lá só porque decidiu morar lá. Havia algumas regras para o indivíduo ser aceito em Sodoma, e uma delas é que para morar em Sodoma e Gomorra, o indivíduo tinha que provar que ele tinha status econômico equivalente ao status econômico dos moradores de Sodoma, ou seja, ele não poderia ir para lá buscar riqueza, buscar melhor vida, ele tinha que ir levando riqueza. Se o seu status econômico não fosse equivalente ao daqueles que já moravam em Sodoma, ele não seria aceito na cidade. Note que Ló então atende o perfil de Sodoma, mas não para por aí. Ao que o texto nos indica e nos faz perceber no capítulo 19, versículo 12 e versículo 14, Ló não tinha apenas 2 filhas, Ló tinha mais filhos. Olha o versículo 12, o que o anjo diz: tu tens mais alguém aqui? Teu genro. Indica que Ló tinha uma filha que já era casada. Teus filhos. Tem filho? Tuas filhas.
Jó tem família constituída em Sodoma. Agora observe o seguinte, eu destaquei aqui apenas 5 ou 6 leis, já vou falar sobre o crente a reboque, eu só quero que você entenda o ambiente que Ló está. Porque para o cara se adaptar ao ambiente que Ló estava, ele tem que ser igual, ele tem que ser dali. Ele tem que ser muito facilmente adaptável. Por exemplo, em Sodoma havia uma lei chamada lei da ajuda. Diga comigo, lei da ajuda. Presta atenção, era proibido ajudar estrangeiros em Sodoma. Não se dava pão, não se dava água, não se dava absolutamente nada, porque eles não desejavam que pobres resolvessem morar em Sodoma. Então, era proibido ajudar alguém que passasse por Sodoma. Uma outra lei que era comum em Sodoma, diz o Talmud, é a chamada lei comercial. Pela lei comercial era permitido a cada morador de Sodoma dar, por exemplo, uma moeda a um estrangeiro viajante. Se todo mundo desse uma moeda, o camarada estava com muito dinheiro, mas não era permitido lhe vender nem um bocado de pão, nem lhe servir uma botija de água, para que ele não permanecesse ali. Se o indivíduo, na esperança de ser servido, ficasse em Sodoma e viesse a morrer de fome e de sede, cada pessoa que lhe dera uma moeda podia ir lá no corpo morto, retirar a moeda que deu de volta e deixar o corpo se estragar, entrar em estado de putrefação. Veja o nível de selvageria, de frieza que se pratica em Sodoma. A terceira lei comum em Sodoma era a lei sobre os danos. Vou te explicar a lei sobre os danos. Um homem que porventura feriu uma mulher grávida, seja involuntário ou voluntariamente, ou mesmo a violentou, e por consequência do ato ela sofreu um aborto, esta lei dos danos obrigava este homem a fazer sexo com esta mulher até que ela engravidasse novamente, para devolvê-la ao seu marido grávida de outro. Era uma lei praticada em Sodoma. Tem coisa pior. A lei das lesões dizia que se um homem ferisse a outro e o outro sangrasse, no julgamento, o ferido tinha que pagar uma multa financeira a quem lhe feriu. Por quê? Porque os sodomitas entendiam que derramar o sangue é a chance de renovar o sangue do corpo. Então a vítima pagava ao seu algoz por ter lhe ferido. Tudo bem? Tem alguém aí? Vocês estão assustados, né? Eu também. E olha, eu não estou catando coisas, eu estou te dizendo. Talmud, Midrash, Torá, são textos da cultura oriental antiga que mencionam isto. A lei da hospedagem diz que não era permitido dar dormida a ninguém. Por isso que os homens se levantam contra Ló. Mas conta que a tirania em Sodoma era tão grande que muitas vezes o indivíduo aceitava dar uma cama para um visitante para torturá-lo. Por exemplo, colocava ele numa cama que fosse maior do que ele e tensionava os seus membros superiores e inferiores, braços e pernas, até deslocar e até arrancar do corpo. Ou lhes oferecia uma cama menor do que o indivíduo, e então quando ele estava dormindo, cerrava a parte que passava da cama. Por isso que o texto diz que a violência de Sodoma chegou à presença de Deus. Os pecados de Sodoma não se resumiam aos pecados sexuais, como nós aprendemos ao longo do tempo. Era uma cidade violenta, sanguinária, fria,
carregada de desamor, vamos usar um termo aí do sertão, desalmada. E tem outras coisas de Sodoma que são assustadoras. Aí o texto sagrado diz para nós que Ló foi morar lá. E é interessante que ele não foi de vez. O texto diz no capítulo 13 que ele foi estendendo as suas habitações até chegar em Sodoma. Ou seja, ele teve tempo para conhecer a cultura de Sodoma, ele só decidiu se adaptar. E se adaptou tanto que se tornou juiz da cidade. O texto diz, no versículo que nós lemos, versículo de número 9, diz que Ló fazia parte do conselho administrativo da cidade. Ele fazia parte da gestão da cidade. Inclusive parece que ele era quase um prefeito da cidade. Tanto que os homens dizem, ele quer ser juiz sobre tudo, ele quer mandar em tudo, ele quer governar sobre tudo. Ló estava tão adaptado a Sodoma que as suas filhas já eram noivas de sodomitas. E é possível que uma delas já fosse casada. Seus filhos estavam lá. Para Ló, a cultura de Sodoma era tão comum que ele chama os homens e diz: olha, deixe os visitantes em paz, eu vou trazer as minhas 2 filhas para fora, elas são virgens, façam com elas o que melhor parecer aos vossos olhos. Olha o nível que Ló está. É um nível tão grave que a Bíblia diz que Ló estava demorando sair. Demorar a sair ali é embromar, enrolar, ganhar tempo, vencendo os anjos, os seres angelicais, pelo cansaço. Morar em Sodoma estava tão bom para Ló, que a mulher dele rejeitou sair, porque o termo que diz olhou para trás, não significa que ela saiu da cidade, quando a hecatombe aconteceu, ela olhou de lá para falar assim, não, o texto olhar para trás ali é rejeitou sair. É como se ela tivesse ido até a saída da cidade, e quando chegou lá disse, agora vocês vão, porque eu não vou abandonar a minha cidade. Tamanha adaptação de Ló e sua família à cidade de Sodoma. E é muito interessante destacar, os sodomitas e gomorritas e aquela região adoravam ao deus Sol e ao deus Lua. E é interessante que Deus não executou o juízo sobre Sodoma nem de noite nem de dia. A Bíblia diz que raiava o sol, dando a entender no texto que a lua ainda estava no céu. Por que Deus escolheu esse horário? Porque se Deus executasse juízo durante a noite, os sodomitas iriam dizer que Deus não teve coragem de enfrentar o Deus Sol. Se o juízo fosse durante a noite, Deus não teve coragem de enfrentar o Deus Lua. Se fosse de dia, Deus não encarou o Deus Sol. Então Deus executou o juízo no momento que o Sol e a Lua estão presentes, para declarar que Ele controla o Sol e a Lua e faz aquilo que lhe apraz. A experiência de Ló ensina para nós como é fácil a gente se adaptar a um estilo de vida que não condiz com a nossa formação e convicções. Ló se adaptou. Agora vamos observar como muitos crentes se parecem com Ló no que tange a viverem no empurrão. Ló só vivia, sua experiência era na sombra de Abraão, sua caminhada de fé, eu já disse, era na carroceria de Abraão, era na carona de Abraão. Tem muita gente na igreja assim, não tem experiência, convicção da sua fé e da sua salvação, da sua vida em Cristo. Então deixa eu traçar para você, muito rapidamente, algumas características do crente a reboque. Tudo bem?
Diga amém. Pergunta para a pessoa do seu lado: você ainda está aqui? É uma mensagem doutrinária, pastoral. Primeira característica do crente a reboque: vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Só vai para a igreja se fulano for, só jejua se fulano jejuar, só ora se fulano orar. Ló vivia na sombra de Abrão. Tem muita gente na igreja que é assim, vive mais na sombra dos outros do que na presença de Deus. Então eu tenho que te perguntar: onde é o teu refúgio? O irmão vai observar em Gênesis capítulo 11, versículo 31, que quando Ló começa a caminhar saindo de Ur para Canaã, ele já vai na sombra do seu avô. Até aí ok. Quando Abraão viaja para seguir a sua rota, ele leva Ló consigo, na sombra. Tão logo Ló e Abrão se separam, Ló se perde. Vou repetir: tão logo Ló e Abrão se separam, Ló se perde. Nós vamos encontrar algo parecido lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 1, quando a Bíblia fala de Joás. Quem é Joás? Joás é um menino rei, herdeiro do trono. Ele tem 6 anos, quando a sua avó, Atalia é filha de Acabe e Jezabel. Atalia resolve matar todos os descendentes de Acabe, seus parentes. Ela mata todos os seus irmãos, mata todos os seus sobrinhos, mata todos aqueles que poderiam ser reis. Então Jeoiada, que é o sumo sacerdote, salva Joás com 6 anos. Ele é neto de Atalia. Então Jeoiada salva Joás e esconde Joás do templo. E a Bíblia diz que Jeoiada mandou chamar todos os levitas do território de Israel e disse: tragam as suas espadas e ocupem o templo com espadas à mão, para que Atalia não venha tomar Joás da nossa mão. E ele guarda Joás até que Joás chega na idade de assumir o trono. E Jeoiada, com os demais sacerdotes, unge Joás para ser rei. Mas você vai ler no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, que o texto diz assim: Joás permaneceu reto aos olhos de Deus enquanto Jeoiada vivia. Quando Jeoiada, o sumo sacerdote, morreu, Joás se tornou idólatra, assim como o seu avô Acabe e Jezabel. Ou seja, só temeu a Deus enquanto Jeoiada estava vivo. O crente a reboque é assim: ele vive mais na sombra do outro do que na presença de Deus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 31, Paulo faz uma reunião ministerial, e Paulo diz assim: olhai por vós mesmos. Ele está falando para o ministério. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Vigiai. E não vos esqueçais que por 3 anos e meio eu vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Veja o que Paulo diz: entrarão no meio de vós homens, do meio de vós se levantarão homens, querendo fazer discípulos para si. É muito cômodo para uma liderança de propósito, de motivação duvidosa, formar discípulos que serão presas suas.
cativos seus, manipulados por eles. Entretanto, a ovelha não é minha, é de Cristo. O rebanho não é meu, é de Cristo. Se tornou muito comum, pode aplaudir, pode dar glória, se tornou muito comum no Brasil líderes que tratam o rebanho como se fosse propriedade sua, e não é. Então nós precisamos entender que não é na sombra dos outros o nosso refúgio. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É preciso saber diferenciar, inclusive, e eu não vou entrar nisso agora, o conceito de presença e poder, porque nem sempre onde está o poder está a presença. Ah, pastor, agora o senhor me confundiu, vem para o próximo culto. Nem sempre onde está o poder está a presença, mas eu lhe garanto, onde estiver a presença estará o poder. Então a nossa busca é pela presença de Deus, e o crente a reboque vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Diga bem. Segundo, o crente a reboque vive mais apegado às coisas materiais do que interessado nas coisas espirituais. Ele está mais interessado nas mensagens de prosperidade do que nas mensagens de santidade. Ele gosta mais da música que mexe com o ego do que a música que mexe com ele, que adora. Gosta mais do sucesso no mundo material do que do sucesso na vida espiritual. Ele entende que se o salário dele melhorou, se a casa dos sonhos ele comprou, se o carro que ele desejava ele pagou, então aqui basta. Não importa se a vida espiritual dele está descendo a ladeira. O crente a reboque vive por vista. A Bíblia diz em Gênesis 13:13 que Ló olhou para a campina do Jordão e gostou. O crente fiel a Deus, de experiência com Deus, vive pela fé, não pela vista. É preciso estar muito atento, porque a Bíblia diz em Juízes 13, capítulo 4, quando Sansão se apaixonou por uma mulher da Filístia, da cidade de Tímna, o pai de Sansão olhou para ele e disse: porventura não tem mulher no território de Israel para você ir buscar uma em Tímna, na terra dos teus inimigos? Sansão diz: deixa, porque ela agrada aos meus olhos. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: cuidado com o que os seus olhos se agradam. Cuidado com aquilo que agrada os teus olhos. No dia que Sansão foi preso, qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Vazaram os seus olhos. Então o crente a reboque vive por vista. Ele é atraído pelo oportunismo, não pela oportunidade. Ele é atraído pelo milagre, não pela comunhão. Jesus disse uma certa feita em João 6: vocês me seguem não porque creem em mim, mas porque comeram o pão que eu multipliquei. O crente a reboque vive movido pelo interesse. A Sodoma é o status, é o topo. É tão sério que para entrar lá você tem que provar sua renda. Isso atraiu Ló. Mas olha, não faça de Sodoma o seu banco de depósito.
porque o banco de Sodoma vai quebrar, o banco de Sodoma vai falir. É interessante, Ló foi pela vista, perdeu tudo que tinha. Abraão ficou pela fé e recebeu até aquilo que não pediu. Provoca aí o seu vizinho e fala com ele assim: pela fé é mais seguro do que pela vista. Pela fé é mais seguro do que pela vista. Ló está tão embrenhado, tão embebedado com Sodoma, que se o irmão lê o capítulo 19, versículo 2, ele chama os anjos de meu Senhor. Mas quando você chega no versículo 7, ele chama os sodomitas de meus irmãos. Presta atenção, quer chamar Deus de Senhor e os sodomitas de meus irmãos. Aí Jesus diz: não dá para servir a dois senhores. Não dá para chamar Deus de Senhor e chamar os moradores de Sodoma de meus irmãos. Então, o crente a reboque está mais preocupado com a conquista material do que com a conquista espiritual. E eu não estou dizendo para você não crescer, cresça, enriqueça, mas mantenha o seu foco naquele que é a fonte de toda riqueza e prosperidade. Deus, 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 o Senhor, a quem pertencem o ouro e a prata. Terceiro lugar, o crente a reboque se interessa mais pela prosperidade da família do que pela salvação da família. Eu vim para esse culto hoje porque me disseram que era uma palavra tão boa, que o pastor prega bem e que é uma palavra inteligente. Vim ouvir isso. Veio, pois é, você veio. Só não vou embora porque estou com vergonha de levantar e sair. Sai não. Sai não, porque Deus está mexendo no cascão. Ele está tirando a casca para colocar remédio. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com a prosperidade da nossa casa do que com a salvação dela? O indivíduo nunca tem tempo para ir à igreja, nunca tem tempo para o evangelismo, ele não tem tempo para o curso de homens, ela não tem tempo para o curso de mulheres, juntos não tem tempo para o curso de casais, eles não têm tempo para o culto de jovens, não dá para trazer os meninos para o culto de adolescentes, porque pelo amor de Deus, vai morar na igreja, e eu vou fazer o que domingo pela manhã na escola dominical? Pelo amor de Jesus, é o dia que eu tenho para dormir um pouco mais, e a sua família vai se afastar, vai perdendo o vínculo, vai perdendo a referência, vai perdendo a identidade e vai começando a se identificar com o mundo e se tornando parecida com o mundo, e você não percebe quando Moloque entra na sua casa e assenta na cabeceira da mesa. Foi estendendo as suas tendas até Sodoma, levando sua família para Sodoma, feliz da vida, porque se tornou juiz da cidade, membro do conselho da cidade. Já desvalorizava tanto a salvação da sua família, que no final das contas ele se tornou pai dos seus netos e avô dos seus filhos. Suas duas filhas que sobreviveram à tragédia de Sodoma embebedaram a Ló, deitaram-se com ele, fizeram sexo com ele, ficaram grávidas dele e geraram dois filhos que se tornaram pais de nações, Amon e Moabe, avô dos filhos e pai dos netos. Olha que tragédia. Quantos de nós
paramos de exercer o sacerdócio? Quantos de nós que paramos de um momento de oração em casa com a família, o culto doméstico, o pastoreio, a ministração em casa, ignoramos a importância de trazermos os nossos filhos para a igreja, de mantê-los na presença do Senhor, lá na frente. Eu acho isso interessante. Não dá para trazer o menino para o GVT, pastor, sábado 18 horas, pelo amor de Deus, não dá, pastor, não dá. Aí daqui uns dias você vai ter que buscá-lo 3 horas da manhã, depois de um aniversário numa boate. É isso mesmo? É isso mesmo? Não dá para tomar tempo para ouvir as suas necessidades, as suas crises existenciais, porque está chorando, porque está nervoso, porque tirou nota ruim, porque não quer mais ir para a igreja, porque não quer ir para a casa do tio. Vai ter que ir, quem manda sou eu. Você não tem tempo para ouvi-los. Enquanto isso, Satanás, que é astuto, sagaz, covarde, vagabundo da pior estirpe, está ludibriando a tua descendência, porque você negligenciou o altar, como Jó. Agora eu estou falando de Jó. Porque enquanto Ló não se preocupa com o sacerdócio da sua família, Jó edifica altares, um altar para cada filho, e ora por eles, e sacrifica por eles, e intercede por eles. Ei, onde está o sacerdócio? Onde estão os homens dessa casa? Levanta assim a mão, por favor. Diga comigo: Senhor, eu assumo o compromisso de exercer sacerdócio na minha casa. Tentamos nos tornar modernos e abandonamos o nosso papel como cuidadores espirituais da nossa descendência. O crente a reboque está mais preocupado com a riqueza do que com a salvação. Se morar na casa que gostaria, comprar para os filhos os brinquedos e eletrônicos que os filhos desejam, fazer as viagens que os filhos sonham, está tudo perfeito. Mas, querido, presta atenção: nenhum presente é maior do que a presença de Deus na vida dos nossos filhos. Nenhum presente é maior do que apresentar Deus aos nossos filhos. Nenhuma influência será maior do que fazer os nossos filhos irem aos joelhos orando conosco. Não, eles não têm que ficar lá 1 hora de joelhos, mas só o fato deles ajoelharem 2 minutos, 3 minutos do seu lado indica que a referência está sendo construída, que a experiência vai ser vivida. O crente a reboque não se preocupa com a salvação, mas o crente salvo sabe que aqueles que se colocarem diante de Deus viverão a prosperidade, viverão o milagre, viverão a bênção de Deus na sua vida. Eu oro e declaro que Deus vai salvar a nossa família, mas nós precisamos estar ligados no Senhor. Já vou terminar. 4º e penúltimo lugar. Traga seu filho para o encontro dos adolescentes todo sábado. Ajude seu filho a vir para o encontro de jovens todo sábado 20 horas. Venha para a escola bíblica.
Venha aprender de Deus. Venha para o culto da palavra. Você já veio, né? Você que está em casa com a perna no sofá e depois do culto vai me mandar uma foto com a panela de pipoca para dizer que está assistindo o culto. Se desperte, se envolva. Não funcione no tombo. Ah, pastor, a bateria descarregou. Ok, acontece. Eu também já vi a minha bateria descarregada. Sabe aquele dia que você se sente desviado? Você está mais frio do que pinguim gripado? Acontece. Mas a tomada está ativa. Liga em Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. É isso que Jesus diz. Mas vamos lá, em penúltimo lugar, o crente a reboque é rápido para ir a Sodoma e lento para sair de lá. Abraão olha para Ló e diz assim: Ló, não é bom a gente brigar. Gênesis 13. Escolhe para onde tu queres ir. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olhou a campina do Jordão e disse: é para lá que eu vou. Ou seja, ele já estava, se eu pudesse, no dia que eu tiver uma chance, eu vou morar em Sodoma. Fica morando com o tio. Tio, tudo que faz é altar. Rápido. Mas na hora de sair, olha o versículo 16, a Bíblia diz assim: ele se demorava a sair, pelo que os anjos lhe puxaram pela mão, saiu arrastado, queria ficar lá. Ei, Ló gostava de Sodoma, ele não teve dificuldade de acolher Sodoma e de ser acolhido lá, mas teve dificuldade de sair. Na hora de ir, Ló não se preocupou com os riscos, ele simplesmente vai. Interessante, Ló não teve nem a elegância de dizer assim: tio, quando Abraão falou com ele, escolhe para onde você quer ir, ele poderia ter dito: tio, o patriarca é o senhor. Pela lei do Oriente, o senhor tem prioridade. Então o senhor escolhe. E o senhor escolhendo, eu vou para o outro lado, mas a prioridade é sua. Ou Ló poderia ter sido elegante e inteligente e dito assim: meu tio, eu sei que a bênção de Deus repousa sobre o senhor. Se eu sair de debaixo dessa bênção, pode dar errado. Vamos fazer o seguinte: mistura o rebanho meu com o teu, e eu vou ficar aqui debaixo da tua sombra. Mas Ló não entende de submissão, não entende de autoridade espiritual, não entende de paternidade. Ele é tosco, distante de Deus. Por quê? Porque ele nunca teve uma experiência com Deus, ele não a buscou. Quando você fica na igreja a vida inteira, mas nunca busca uma experiência com Deus, você é crente, religioso, frequentador da igreja, habitualmente você está aqui, mas você não conhece a Deus ainda. É muito comum na igreja pessoas que ainda não conhecem a Deus. Olha o que o Senhor diz em Isaías: o jumento conhece o seu dono, o boi conhece aquele que lhe dá capim, mas o meu povo não me conhece. Isaías 1. Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus acalma o mar e os discípulos dizem: quem é esse? Estavam com ele, andavam com ele, mas não sabia quem ele era. Para não falar de Jó. Quem aqui é mais crente do que Jó? Levanta a mão. Mas no final Jó diz assim: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar.
agora é que os meus olhos te contemplam. Então, Ló poderia ter dito: não, tio, não, eu vou ficar aqui, porque a bênção que desce sobre a tua cabeça me alcança. Eu sou apenas a orla do vestido, mas eu vou ficar aqui. Porém, Ló claramente não quer sair de Sodoma, está enrolando, ganhando tempo. O anjo puxa pela mão: sai, porque vai cair fogo. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e subiu enxofre. Presta atenção: fogo é para destruir, o enxofre é para anular a chance de reconstrução. O problema maior não é o fogo, porque aquilo que o fogo queima se reconstrói. Mas se o enxofre vier, não tem reconstrução. Não é por acaso que a região onde estava Sodoma e Gomorra, para alguns geógrafos da geografia bíblica, alguns estudiosos da geografia bíblica, é exatamente a região onde hoje está o Mar Morto, sem vida. Subiu enxofre, rápido para ir para Sodoma, lento para sair. Quantas vezes nós ficamos procrastinando a saída do lugar onde Satanás está imperando contra a nossa vida? É preciso tomar a decisão de caminhar na direção que o Senhor está dizendo, que é segura, que é virtuosa, que é vitoriosa, que é de bênção. E eu vou concluir dizendo ao irmão: o crente a reboque entende de riqueza, mas não entende de prosperidade. Riqueza e prosperidade são coisas distintas. E não é pecado ser rico, mas é melhor ser próspero. A Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaac se tornou rico, riquíssimo, poderoso e muito próspero. Diga comigo: rico. Fala com a boca cheia: rico, riquíssimo, poderoso, muito próspero. Nota que ele vai subindo, e o último grau da sua subida é prosperidade. Se você olhar no texto sagrado, no capítulo de número 14 de Gênesis, Abrão entrou numa guerra para salvar Ló, e ele venceu a guerra. E a Bíblia diz que Abrão não só recuperou a Ló e a sua família, mas recuperou todos os habitantes de Sodoma, que haviam sido levados como cativos de guerra. Mas não é só isso, a Bíblia diz que Abrão recuperou todas as riquezas que haviam sido saqueadas pelo exército inimigo. Tanto é que o rei de Sodoma chegou para Abrão e disse: me devolve apenas os moradores de Sodoma e fica com os despojos, fica com a riqueza. Era normal, isso é a lei da guerra. Na lei da guerra, o despojo pertence ao vencedor. Abraão olha para o rei de Sodoma e diz assim: eu não quero teu nem um cadastro de sapato, para que tu não digas que eu enriqueci por tua causa. Agora observe dois cenários. Nesse instante aparece naquela região um homem chamado Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Quando Melquisedeque aparece, a Bíblia diz que Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. De tudo o quê? Dos despojos da guerra? Não, porque ele não ficou com o despojo da guerra. Ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha, que ele conquistou, que ele possuiu. Ele foi dizimista. Agora presta atenção: Ló foi salvo de Sodoma. Abrão livrou Ló de Sodoma, livrou as riquezas de Ló, e Ló volta para Sodoma. Ele foi morar lá de novo. Se Ló entendesse o mínimo de autoridade espiritual, assim como Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Ló teria entregado o seu dízimo a Abraão.
Porque entregar o dízimo aqui é reconhecimento de autoridade, é honra. Ele não entrega o dízimo ao seu tio, mesmo vendo o seu tio entregar o dízimo a Melquisedeque. Ele não tem princípio de prosperidade, ele tem princípio de riqueza. Sabe o que é ser rico, mas não sabe o que é ser próspero. No final das contas, você observa que Abraão continua crescendo, Abraão continua progredindo, Abraão continua se tornando rico, Abraão continua ampliando as suas tendas, a promessa continua se cumprindo. Ló perdeu a esposa, perdeu os bens, perdeu os filhos que ficaram em Sodoma. As duas filhas que saíram com ele estavam com a natureza de Sodoma, se prostituíram com o próprio pai, ficaram grávidas do próprio pai, porque Ló não entendeu o que significa prosperidade. Porque riqueza se adquire aqui e aponta apenas para aquisições materiais. Prosperidade aponta para aquisições materiais, mas também espirituais. Por isso que o Senhor diz assim: trazei, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de toda a tua renda se encherão de trigo os seus celeiros e de mosto os seus lagares. Trigo fala de bênçãos materiais, mosto fala de bênçãos espirituais. Em Joel capítulo 2, o Senhor fala de bênçãos materiais, emocionais e espirituais. Versículo 23: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Olha para mim enquanto concluo, por gentileza. Deus não quer te dar apenas bênçãos materiais, Ele quer abençoar as tuas emoções, Ele quer abençoar a tua vida espiritual. Aprenda com Abraão. Ainda que alguém na internet diga: dízimo é da lei mosaica, essa questão de finanças na igreja é coisa do Antigo Testamento, segue o princípio da fé. Ninguém é obrigado a sê-lo, ninguém é obrigado a ofertar, a ser dizimista, mas compara a vida de Abraão com a vida de Ló e veja o resultado. Onde está a descendência de Ló? E onde está a descendência de Abraão? Qual é o fim de Ló? Bêbado, numa caverna, sofrendo abuso sexual das próprias filhas. Qual é o fim de Abraão? Sara, com 70 anos, uma coroa, né? Uma mulher com 70 anos já é coroa, pode falar assim? Ou é crime? Alguém falou ali que é idosa mesmo. Uma mulher com 75 anos é uma coroa, né? Uma coroa. Mas a mulher estava uma coroa tão em cima, que quando ela chega no Egito, Abraão olha para Sara e fala assim: você está bonita demais. Não diga para eles que você é minha mulher, para eles não me matarem. Diga que você é minha irmã. Por que aquilo? A Bíblia não fala mais em Ló, sumiu. Mas agora Deus está preparando toda a estrutura física de Sara, rejuvenescendo Sara, renovando os seus hormônios, renovando a estrutura do seu útero, das suas trompas. E aos 75, Sara está menstruando e fica grávida. E o nome do menino é Sorriso, Isaac.
porque ele vai ser o herdeiro de todas as promessas que o Senhor deu a Abraão. Fica de pé, por favor. Aleluia. Diga para Jesus aí: Senhor, eu não vou viver a reboque, eu não vou funcionar no tombo. Quando girar a chave, quando aproximar com a chave, já ativa, já acende, já liga, porque eu estou ligado na videira. Jesus é a minha fonte, Jesus é o meu sustento, Jesus é a minha garantia, o meu refúgio. Aleluia. Olha o que ele diz em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Aleluia. Toda vara, todo galho, todo ramo em mim dá muito fruto. Aquele que não dá fruto corta, mas o que dá fruto limpa, para que dê mais fruto ainda. Sem mim nada podereis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Entendeu? Ora comigo. E pode dizer para Deus: Senhor, a bateria está descarregada. Pode dizer: Senhor, eu estou precisando de socorro, mas o Senhor é o mecânico, vem cá, me ajuda. Você que está em casa, pois Senhor, eu estou vazando óleo. Quando para o carro, o Senhor que tira da garagem, a garagem está banhada de óleo. Senhor, o chassi está empenado, a ignição não funciona mais. Mas Ele vai sentar e vai fazer todos os reparos, e vai sair novinho em folha, porque Ele é Deus que não joga no ferro velho. Ele é Deus que não joga no lixo. Ele é Deus que restaura. Ele restaura. Ele restaura. Ele restaura. Aleluia, Senhor. Aqueles que estão em casa precisando de um toque de renovação, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa e sentaram não porque queriam receber a palavra, queriam apenas examinar o que está sendo dito, o que está sendo cantado. Toca neles. Toca, Senhor, para renovar. Faz esse crente falar em línguas espirituais no sofá da casa agora. Faz esse crente falar em línguas espirituais na cabine do caminhão, da caminhonete, da van. Faz esse teu filho ser renovado agora no leito do hospital, no escritório, no consultório, no corredor do hospital, aqui no templo, Senhor. Que a tua igreja seja tocada pela tua presença, renovada pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que não precisemos ser empurrados para funcionar, porque o teu Espírito em nós ativa o derramar da tua presença. Aquele que está frio, fria, desanimado, desesperançoso, abraça agora. Abraça agora. Torna este homem e esta mulher um crente fervoroso, um crente cheio do teu poder, em nome de Jesus.